Oi gente, meu nome é Manu, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crescendo Espiritualmente. E o tema do vídeo de hoje é: não deixe que Satanás mude o seu jeito de pensar e de agir. Gente, eu também quero estar falando com vocês sobre Mateus 4, 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Mas então, vamos pro vídeo. Gente, eu vou estar lendo pra vocês a palavra e a gente vai estar falando sobre, ou melhor, eu falando, né? Mas então vamos lá. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeira coisa que podemos observar aqui nesse trechinho é que Jesus, ele foi tentado naquilo que ele precisava. Como ele era carne, como a gente é carne, ele teve fome, uma coisa que é normal para um ser humano, né? Satanás se aproveitou naquilo que Jesus necessitava e quis fazer ele pensar diferente. Nós podemos observar que Satanás ele queria mudar o pensamento de Jesus, mudar a forma que ele vê Deus. Porque aqui ele diz: se tu és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele queria que Jesus usasse o poder dele para ter algo que ele necessitava. Mas aí, Jesus ele é tão sábio que ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele usou a palavra para ir contra a tentação. Ele conseguiu vencer com a palavra. Continuando, Satanás levou-o para a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Aqui podemos observar também que Satanás ele usou a palavra para poder tentar Jesus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ou seja, está escrito na palavra. Uma coisa que a gente pode observar é que Satanás ele usou a palavra de Deus para ir contra Jesus. E Jesus ele respondeu com a palavra. Ele conseguiu ainda pela segunda vez vencer usando a palavra de Deus. Mais uma vez, Jesus não deixou que Satanás mudasse o seu jeito de pensar e de agir. Também deve ser como Jesus, ser discípulo dele, seguir o que ele fez. Por mais que não seja fácil, a gente deve tentar. Continuando, pela terceira vez, o diabo tentou Jesus e disse assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrastes e me adoraste. Jesus lhe disse: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus, e só ele dará culto. Preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Pela terceira vez podemos observar Jesus demonstrando sabedoria. Pela terceira vez Jesus foi tentado e conseguiu resistir à tentação, porque ele usou a palavra. Ele usou a palavra as 3 vezes que ele foi tentado e ele conseguiu vencer. Então quando a gente for tentado também a gente deve usar a palavra para ir contra a tentação. Se a gente é tentado falando que a gente não é vencedor, que a gente é fracassado, a gente tem que usar a palavra dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então a gente não pode deixar ser tentado por algo e deixar Satanás vencer a gente com uma simples tentação. A gente não pode deixar Satanás destruir a gente com as tentações, porque a gente tem que lembrar que a gente é mais que vencedor em Cristo. Se Satanás diz uma coisa, usa a palavra contra aquilo que Satanás disse. A gente nem percebe muitas vezes. Tipo, se alguém xinga você, isso pode ser uma tentação do diabo. Se alguém faz algo contra você e você
você retribui aquilo com o mal, você não está seguindo o exemplo de Cristo. Satanás nos tenta naquilo que a gente mais é apegado, mais a gente considera como prioridade, é quando a gente percebe que a gente precisa muito de Cristo. Porque nas míseras coisas, nas coisas mais pequenas que a gente tem, a gente é apegado, a gente pode trocar Jesus por aquelas coisas, mesmo sabendo que aquilo é passageiro, aquilo um dia vai se acabar. A gente não deve pensar desse jeito. Não deixe que os pensamentos que o diabo manda na sua cabeça seja mais alto do que o seu espírito, saiba quem você ouve, para que você não possa fazer aquilo que Satanás quer que você faça. Se você não deixa que esses pensamentos maus possam atrapalhar sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, porque isso não pode fazer você parar no ministério, isso não pode fazer você fazer algo que não agrada a Deus. Saiba que o Espírito Santo ele sempre está aí para te ajudar quando você precisa. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para espalhar o evangelho. E esse foi o vídeo, tchau!